Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo de Deus, vinde sobre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Romanos capítulo 6, versículos do 21 ao 23, que você possa pegar na sua Bíblia. Mas vou pedir que você também registre esta passagem, da maneira que você achar melhor. Ou no seu celular, ou colocando um marcador, né? Nas nossas Bíblias, na minha, eu instalei uma fitinha. Aqui tem. A da Paula já tem, a minha fui eu quem coloquei. Coloquei a fitinha porque faz diferença para a gente ter marcado aquela passagem que a gente quer rezar. Sei que muitos têm esse hábito, coloca um panfletinho, coloca um santinho, né, marcando aquela página. Mas grife esta palavra de hoje. Sublinhar, sabe? Para ficar assim, destacada aos nossos olhos, porque ela é uma palavra de salvação. E eu quero agradecer ao principal produtor deste programa, Sorrindo para a Vida, que é o Espírito Santo, porque é Ele quem move todas as coisas, é Ele quem dá sabedoria para a partilha, é Ele quem traz o testemunho de acordo com aquilo que Ele, o Senhor, quer ensinar aos seus filhos. Como esse testemunho que nós acabamos de escutar, não poderia ser melhor para iluminar esta palavra que nós vamos ler agora. Ontem, quando eu rezava e quando eu me preparava para o Sorrindo para a Vida de hoje, porque eu sempre faço isso no dia anterior, eu não tinha ideia de que nós íamos abrir esse momento de oração com um testemunho dessa magnitude, nem relacionado a esse assunto. Eu não sabia, mas Deus sabia. E quando Deus preparou esse programa para além da nossa capacidade, conta com a nossa capacidade, conta, mas extrapola a nossa capacidade. O Sorrindo para a Vida conta conosco, mas ultrapassa a todos nós. Você é testemunha disso. Você sabe que Deus age neste programa. E quando Ele fez tudo isso, uniu esse testemunho com esta palavra, Ele estava pensando, Deus estava pensando em você. Estava pensando em mim e em cada um de nós. Então, Romanos 6, do 21 ao 23, começa com uma pergunta de Deus para mim. Começa com uma pergunta de Deus para você, que diz assim: que fruto, que resultado colhieis então de ações das quais hoje vos envergonhais? Olha que pergunta para o nosso passado. Que fruto colhieis? Que resultado colhieis das ações das quais hoje vos envergonhais? O que é que você ganhava com o que você fazia em situações que hoje cobrem você de vergonha? O que você lucrou com isso? Diz a palavra de Deus, pergunta para nós. Mas ao mesmo tempo em que ela faz menção ao nosso passado, que é para a gente ver a gravidade da nossa libertação, ela já vem enxugar os nossos olhos e nos consolar quando diz: agora, porém, versículo 22, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Porque com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus
é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então pergunto aqui, retomo esta pergunta: o que ficou de bom? O que você colheu como resultado? Qual foi o benefício que você teve a partir das ações de pecado que aconteceram na sua história? Estou perguntando para mim também. Situações que hoje nos coram de vergonha. Situações que a gente não gosta nem de falar a respeito. Situações para as quais, graças a Deus, mesmo que a pessoa não pedisse, a gente conservaria o anonimato. Porque, como diz a palavra do Senhor, tem coisas que é vergonhoso até a gente falar delas, mas a gente fala para mostrar do que nos livrou Deus. Não é exaltar o erro, não é colocar em evidência a má ação, não é exibir, eu experimentei, eu fiz, porque quem de verdade experimentou a graça de Deus tem desgosto com o tempo que passou longe dele. E por que se retoma isso? Para que muitos que estão vivendo hoje o que a gente um dia viveu no passado possam ver como o Senhor nos libertou e saibam que este mesmo Senhor é poderoso para libertá-los também. É testemunhar a salvação poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que muitas mulheres entenderam o que essa moça, o que essa senhora, provavelmente uma jovem senhora ainda, experimentou na sua própria carne como um vício, como um estímulo de pecado. E muitas, eu tenho certeza que sabem a luta que ela está travando para se desvencilhar dessas amarras. Porque... Oi? Para quem não ouviu, conta que... O testemunho, Porque, às vezes só vai ouvir a pregação, é importante. Pois é, nós acabamos de receber um testemunho de uma mulher que estava casada e até então tinha vivido a fidelidade ao seu marido, até que encontrou um ex-namorado e mergulhou fundo em todo tipo de imoralidade sexual. E isso lhe custou muito, porque depois que a pessoa está apanhada, é difícil a libertação. Ela acontece pela graça de Deus, mas com suor e muitas lágrimas. E ela decidiu-se pela sua libertação, rompeu com o relacionamento de adultério, mas a fidelidade vem todos os dias por uma determinação que ainda não é fácil. Mais tarde será, mas agora ainda não é fácil. E quanto custa para a pessoa, depois que cedeu ao pecado, que cedeu ao vício, a sua libertação? Porque eu tinha um colega de trabalho que ele dizia assim, ele gostava de usar uma expressão que era papo de aranha. Então ele falava assim, a pessoa chega para a gente com esse papo de aranha. Eu falei, papo de aranha? Como é que é isso? Joga teia para cá, joga teia para lá, joga teia para cá, quando você vê, você está armadilhado. É mesmo, tem gente que faz assim. Pessoa, sabe uma outra expressão que explica isso? Vai comendo pelas beiradas, sabe? A pessoa vai te cercando. Você acha que a conversa não tem assim muita razão de ser, que a pessoa só está conversando com você. Não, ela está montando uma armadilha, ela te cerca daqui, ela te cerca de lá, ela te cerca, vai jogando teia, sabe? Quando você vê, você não escapa mais. Papo de aranha, não é? Mas a tentação, o maligno, o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, ele não chega para a gente só com papo não, viu? É muito pior do que isso. Ele vai montando a sua teia aqui, a sua teia acolá. E todos os dias nós escapamos de muitas armadilhas. Você não tenha certeza, você não tenha dúvidas disso. Porque Deus nos livra, nós escapamos dessas armadilhas. Mas ai de nós quando nós caímos em algumas delas. A gente fica preso.
Por isso que nós falamos tanto de libertação. Porque há algumas coisas nas quais nós entramos que, se não for por Deus, a gente não se livra mais. É um poço sem fundo. Por isso nós precisamos de libertação. E aí vem a palavra de Deus e nos pergunta. Era interessante no início, né? Como a gente vê a criança muitas vezes encantada com uma teia de aranha. É linda. É que a gente vai crescendo e vai tomando repugnância por aquilo. Mas você já viu como é bonita? E às vezes contra a luz é encantadora. Mas depois que nos pega, aí a palavra de Deus nos diz, pois é. Vamos lá no versículo 21. Que fruto colheis? Qual é o resultado que obtiveste das ações das quais hoje tu te envergonhas? Só produziu fruto de morte. Agora, porém, libertados do pecado. E eu digo isso a você porque o primeiro golpe em nosso favor, para a nossa libertação, para cortar essas amarras que nos prendem, o primeiro golpe está sendo dado agora. Nosso Senhor Jesus Cristo está libertando você por força desta palavra. O Senhor está te dando graça para a sua libertação, para você voltar a ter paz, para você voltar a ter alegria. Porque mesmo quando fala de pecado, a palavra de Deus não vem para nos acusar, ela vem para declarar o seu amor por nós e o quanto Deus está em nosso favor. Então, agora, libertados do pecado, como servos de Deus, e não como servos da promiscuidade, escravo da promiscuidade, escravo do vício, escravo da imoralidade sexual, porque é uma escravidão. A escravidão é quando a pessoa até tem o desejo de se libertar, mas não consegue. Sabe quando você percebe que você está subjugado? Quando você nota que você se tornou um dependente, um escravo? Não é quando você fica com aquela conversa fiada, eu estou porque eu quero, quando eu quiser eu deixo. Não é nessa hora que você descobre que você está subjugado, não. É quando você decide que você não quer mais aquilo. Aí você percebe que você estava dependente, que você estava ou está escravizado. E aí a palavra de Deus nos diz, o único caminho para a gente se libertar daquilo que nos destrói e fugir desta escravidão e desta servidão é nos colocando a serviço de Deus. Servindo a Deus, não servimos ao mal, não servimos ao adversário de Deus. É o único jeito de nos libertarmos. Então agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, agora sim, produzir frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Para onde nos leva estes frutos de santificação? E eu gosto muito de lembrar que a palavra santificar e a palavra sarar são praticamente as mesmas. Você já viu como a palavra santo, ela é próxima da palavra sano? Porque é a mesma palavra. A pessoa santa é a pessoa sana, é a pessoa curada. Então, quando se diz aqui dos frutos para a nossa santificação, são os frutos que vão reparando em nós o que o pecado e o demônio destruiu. São frutos que vão nos curando, que vão restabelecendo a nossa dignidade, que vão nos tornando livres outra vez, que vão recuperando em nós a imagem e semelhança de Deus que nós deixamos emporcalhar pelo pecado. Não é? O que é essa imagem e semelhança de Deus?
é a imagem e semelhança da liberdade, porque ninguém é livre, nenhuma criatura é livre como ser humano. É um dom de Deus para nós. Nós temos um nível de liberdade que nenhuma outra criatura tem. É a imagem e semelhança de Deus na inteligência. Porque os animais chamados irracionais têm lá a sua cota de inteligência, uns mais inteligentes do que os outros, mas não tem comparação com o ser humano, gente. Eu sei que há uma teoria aí, há uma mentalidade nesse mundo que o ser humano não passa de mais uma espécie. Isso é teoria pagã, descristianizada, e que tem como vista rebaixar o ser humano e não elevar o ser humano em sua dignidade, até sob as aparências de uma falsa ecologia, não é? Mas os cristãos não são a favor da ecologia. Somos os primeiros a serem em favor da ecologia. Somos os primeiros a defender aquilo que Deus criou, a cuidar dos animais, a cuidar da natureza, inclusive porque é um patrimônio, não é recurso, é patrimônio, que nós temos a responsabilidade de melhorar e deixar para as futuras gerações. Mas aí, em nome de uma falsa ecologia, quer-se achatar o ser humano a mesma categoria de qualquer outra criatura. Não é, irmão. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Com vontade própria nós temos, com liberdade, com inteligência, com uma capacidade de amar que não tem igual. Não é? Afeto, os animais têm também. Não é? Muitos animais manifestam ternura, manifestam afeto, mas amor é o ser humano. Não é? Tanto que você vê no reino animal, existe o afeto, existe o instinto de proteção, mas quando o outro animal fica adulto, muitas vezes é expulso da tribo, muitas vezes é devorado pelos outros membros da tribo, não é? Muitos filhotinhos só persistem porque o instinto materno faz com que a mãe cuide deles, mas em situação extrema de fome, às vezes a própria mãe devora. Às vezes o progenitor devora. Então não queira comparar o nível de amor que um ser humano é capaz de ter com o de um outro animal, não é? Mas o ser humano também é capaz das piores atrocidades. Porque quando o amor se degenera, a gente é capaz de coisas terríveis, coisas das quais diz a palavra de Deus: a gente se envergonha. Que fruto colheis então de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Eu não estou inventando esta palavra. Esta palavra é de Deus para a nossa salvação. Tem coisas que a gente fez que ia nos levar para a morte. Está aqui, olha, o fim, a finalidade, o objetivo daquelas ações. E a conclusão daquelas ações era a nossa morte. Aquilo ia terminar nos matando. Você percebe? Aquilo ia terminar nos matando. Tem coisas que a gente faz que, se nós não renunciarmos, vai nos levar à morte eterna. A gente vê tantas discussões aí sobre o aborto. Não é porque uma coisa pode se tornar legal que ela vai se tornar moral. Não é porque não leva para a cadeia que se torna correto. E nem é porque alguém canetou lá que, se a pessoa fizer, ela não vai ser presa, que isso exime dos frutos de morte que isso vai trazer. Isso não é uma opção para nós cristãos. Não é uma opção para você, minha querida. Matar alguém, ainda mais dentro do seu ventre, da sua barriga. Sabe, eu bendigo a Deus pela coragem das mães que foram capazes de ter filhos nas situações mais difíceis da vida. E eu nunca vivi
para ver uma dizer que se arrepende de ter tido o filho. Nunca vi. Mas eu já vi muitas prostradas, destruídas, confessarem a tristeza de ter cometido um aborto. Então, quando uma pessoa vai por esse caminho, e não é só a pessoa quem faz, mas quem incentiva, quem apoia, quem acoberta, é passível do mesmo pecado e leva à morte eterna, se a pessoa não se arrepender e não confessar. Vai levar à destruição da vida da pessoa neste mundo, porque ela nunca vai ter uma vida plena, nunca vai ser uma pessoa feliz, se não se arrepender, se não confessar e se não permitir a Deus que realize isso aqui, olha. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa cura, para o saneamento do vosso coração, para a vossa santificação. Se não for confessado com sincero arrependimento, leva à destruição da vida neste tempo presente e no futuro leva a pessoa à morte eterna, leva ao inferno. Leva ao inferno, não há o que fazer, né? Tanto que muitas pessoas elas pensam assim que a excomunhão ela é um castigo que a igreja infringe a uma pessoa que de repente rompeu, um herege. Não, a excomunhão é mais uma constatação do que uma imposição. Tanto que tem pecados que se a pessoa cometer, ela entra automaticamente em estado de excomunhão. Não precisou alguém, um padre, um bispo, chegar lá para ela e dizer: você está excomungada. Então, se não é preciso que alguém chegue e diga para a pessoa, é porque é mais uma constatação do que um castigo imposto. Como assim uma constatação? A igreja declara que existem certas coisas que fazem com que a pessoa esteja fora da comunhão com Deus e da comunhão com os santos, com os irmãos. A pessoa está em estado de desgraça. São essas situações que a palavra de Deus vai dizendo para nós, que levam à morte eterna. Porque com efeito, diz aqui, qual é o salário do pecado? Qual é o produto final dele? A morte. Eu e você podemos, à custa do que fazemos, merecer a morte. Produzir morte. Mas nós não podemos por nós mesmos, por melhores que sejamos, por mais que façamos o bem, nós não somos por nós mesmos capazes de produzir a vida. A vida é dom de Deus. Por isso que eu digo a você que antes de tudo esta palavra é uma declaração de amor, que diz aqui, olha, mas o dom de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual resultado você colheu de uma vida longe de Deus? É quase a pergunta de uma mãe que quer a felicidade do filho, que está perdido, e o chama de volta à razão. Acorda, meu filho, reage pelo amor de Deus. Meu filho, para com isso. Quantas mães, entre lágrimas, disseram isso a um filho que estava na dependência química: meu filho, acorda, isso está te matando. Meu filho, você não foi feito para isso. Meu filho, eu te amo tanto, eu quero que você viva. Abandone esse cigarro, abandone esse álcool, você está se envenenando. Quantos de nós podemos ainda ouvir a mãe da gente falando isso, né? Meu filho, essas companhias não vão te levar a lugar nenhum. Meu filho, olha com quem você está andando. Diga para mim se esta palavra não é a palavra de um Deus apaixonado, que quer nos salvar a qualquer custo. Porque, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, a morte é o resultado final do pecado. Toda estrada leva a gente a um destino. Qual é o destino para o qual uma vida no erro e no pecado nos encaminha? Para a morte. Enquanto a vida eterna é o resultado final da santificação. Por que que tantas pessoas cristãs se esmeram para serem melhores?
buscarem a santidade. Não é só para a gente ter uma vida tranquila, pacata nesse mundo, ou para a gente ter uma proteção divina, não é? Em momentos assim de perigos, né? Como se a gente ficasse se iludindo que aí a gente estando com Deus nós vamos ser preservados de certas dificuldades. Não, não é isso não. É que a luta pela santificação nos põe no rumo de um destino, nos encaminha para a vida eterna, que não é conquista, é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. Mas se é dom de Deus, é para todos, mas que adianta ser para você, ser para mim, se a gente virar as costas ao que nos está sendo dado? O processo que conduz à morte decorre das consequências produzidas pelo pecado. É consequência, entendeu? Porque quem já entrou em pecados, como essa moça falou, que ela disse que tem certeza de que esse pecado é um pecado que levará muita gente para o inferno. Por que ela diz isso? Porque ela experimentou as marcas da morte dentro da sua alma. Ela sentiu essa presença de morte. Ela sentiu esse processo que conduz à morte se estabelecendo dentro dela como consequência daquilo que ela estava fazendo. É como um fruto. Você não planta uma árvore, ela não dá um fruto. É como uma consequência. É como uma recompensa. Não é quando a gente faz alguma coisa boa, alguém nos dá uma recompensa. E quando a gente faz uma coisa ruim, tem recompensa também. Não sei se você vai querer, mas tem. É um resultado, é um salário, é uma paga. E qual é essa paga? A morte, diz a palavra de Deus. Porque toda corrupção leva a pessoa à destruição. E corrupção aqui significa desvio moral. Significa perversão da própria vontade, do próprio coração. É quando a pessoa se corrompe. É quando a pessoa cede aquilo que ela não deveria. Toda corrupção vai destruindo a gente. Por que Deus é contra o pecado? Porque Ele destrói você. Não existe nenhum pecado que produza coisa boa. Por isso que a palavra de Deus pode perguntar com tanta convicção: qual é o resultado que você colheu da sua vida vergonhosa do passado? Porque não brota coisa boa. Só brotou destruição, só brotou tristeza. E aí, quando brota essa tristeza, você tem duas opções: se arrepender para a sua libertação, ou cair em remorso e amargar, o que é ainda pior. Tem gente que, tomado pela culpa, vai e busca o remédio, a confissão, o arrependimento, e se liberta. Tem gente que, tomado pela culpa, afunda na culpa, que vira complexo de culpa, que é mais uma doença sobre a pessoa. Existe uma escolha para nós. Em que direção a gente quer ir? Na daquela que nos liberta ou naquela que confirma a nossa destruição? Porque pecar é desmoronar o próprio ser, é caminhar para o nada. Hoje nós estamos com um número imenso de pessoas que não encontram sentido para a própria vida. A pessoa se lamenta, a pessoa olha para si e não vê nada. A pessoa não constata nada que ela construiu. Muita gente, inclusive, tem dificuldade de gostar de si mesma. Quando você solta as rédeas da sua vida e vai vivendo de qualquer jeito, é só desgosto. Você já viu que a vida que dá gosto para nós, que dá orgulho, ela é permeada de muito esforço, de disciplina, de exigência? Porque é uma vida construída, em vez de uma vida desmoronada. Como é que você desmorona? Não é o que você faz. Como é que você desmorona quem você é? Pecando. Pecar é desmoronar quem você é se desconstruir. O pessoal fala de uma desconstrução que seja positiva e tudo mais. Eu, sinceramente, essa desconstrução do ser, isso daí é o papo de aranha. É o papo de aranha, é conversa de quem quer dominar sobre você. Então, há muitas faculdades em que a gente vai, que a pessoa ela não quer confirmar o que é bom em você,
e ajudar você a se purificar daquilo que não presta. Não, ela vai na direção da desconstrução do ser. Porque uma vez desconstruído, você vira uma massa molinha na mão de quem quer dominar você. Não, estou fora desse negócio de desconstrução do ser. Olha aqui quem desconstrói nosso ser: pecado. Eu quero caminhar na direção da construção da boa obra que eu sou de Deus. Eu não quero caminhar para o nada, eu quero caminhar para o céu, eu quero caminhar para Deus, eu quero um sentido para a minha vida. E aí a gente vê, né, falando em sentido, o pecado também tem um sentido. E o pecado, em seu sentido mais profundo, não é mais do que a nossa vontade pervertida. Para quem pergunta assim, o que é pecado? É a nossa vontade pervertida. É você querer e fazer o mal. Quando nós fomos feitos para querer e fazer o bem, a gente se perverte. A gente passa a querer o mal para os outros, para as coisas. A gente entra na torcida daquela galera que só quer a derrota alheia. Tem gente que vibra com os fracassos, você já viu? Tem gente que vibra com os desastres, tem gente que vibra com a destruição. É perversão isso. Tem gente que vai se degenerando tanto que só encontra prazer no que existe de mais indecente. Isso traz prazer para a pessoa, porque houve uma degeneração interior. Então ela passou a querer o mal, a fazer o mal. O mal consiste em abusar do bem e abandonar a Deus. Abusar da nossa liberdade. Até sobre aquele pretexto, Deus é bom, vai perdoar a todos, então aí eu vou e abuso. Isso me destrói. Isso põe a minha alma na direção da perdição. E aqui está a diferença entre as duas mortes, porque esta palavra ela nos mostra a diferença entre duas mortes. Porque todos nós vamos passar pela experiência de pelo menos uma morte. Mas não tem duas mortes? Nem todos vão passar pela experiência da segunda morte, não. Mas diz a palavra de Deus que existe uma segunda morte, que é aquela morte eterna, né? E qual que é a diferença entre as duas? Quando a alma abandona o corpo, acontece a morte física. Quando a alma abandona Deus, acontece a morte espiritual. Por que tem gente que está morrendo por fora, mas está vivo por dentro? Porque a alma está deixando o corpo, mas não deixou a Deus. Tem gente que na hora da sua morte, o quarto em que a pessoa está se enche de vida. Você não fica vendo luzes, reflexos, mas você percebe que o quarto ficou iluminado. Você percebe que existe uma presença forte, bondosa, ali naquela hora, porque Deus está com a pessoa. O corpo desfalecendo, mas muitas vezes até entre dores e lágrimas, um sorriso no rosto, cheio de paz, porque a alma não abandonou a Deus no decorrer da sua vida. Agora, quando eu e você abandonamos a Deus, a tristeza toma conta, a morte toma conta. Um dos sintomas de que se caminha para essa morte espiritual, sabe qual é? É o estado de tristeza. Estado de tristeza. Porque tristezas pontuais a gente vive. Você é ofendido por alguém, você não vai ficar alegre com isso. Chateia, irrita, você fica até às vezes um pouquinho triste, mas você não entra em estado de tristeza. Você logo reage e diz, quer saber? Essa pessoa que fique com a ofensa que ela me cometeu contra mim, eu não vou pegar lixo para mim. E você reage, você toca a vida adiante, não é assim? Agora, existe um estado de tristeza na qual a pessoa sucumbe quando ela ingressa na morte espiritual. E sem dúvida alguma, o pecado é um motivo da tristeza. Então, convertamos-nos ao Senhor. Porque se o pecado é a razão da nossa tristeza profunda, a volta para Deus nos devolve a alegria. Volte para Deus. Olha, aqui está uma das grandes mostras do amor de Deus. Porque o Senhor não só nos devolve a alegria de viver, como também nos devolve a vida que nós havíamos perdido por nossa própria culpa.
nós podemos vencer a morte. Podemos, pela graça de Deus. Mas é por dom de Deus. E nós podemos merecer a morte. Aí já não é por dom de Deus, é por responsabilidade nossa. Márcio, eu posso merecer a morte? Sim, você pode, eu também. Nós podemos fazer por receber essa paga. Mas a vida eterna é dom gratuito de Deus que nos ama. Não podemos mais virar as costas a este dom. Feche os seus olhos um pouquinho para nós rezarmos. Se você puder, põe as mãos sobre o seu peito. Você não pode mais virar as costas a este dom. Hoje em dia as pessoas fazem de tudo para não morrer. Tem gente que faz de tudo para morrer um pouco mais tarde. E não dá para entender que a pessoa não faça nada para não morrer para sempre. Olha, você que tem cuidado tão bem da sua saúde, tem feito exercícios, tomado remédio para viver um pouco mais. O que é que você está fazendo para você viver para sempre? Porque muitos de nós lutamos para não cometer pecados graves até. Matar, roubar, idolatrar, adulterar. Mas e as pequenas maldades? E os vícios de caráter? Os vícios de comportamento? As mentiras, as calúnias, as palavras cruéis. Às vezes a pessoa se livra de uma montanha de pedra, mas ela se deixa sepultar por uma montanha de areia. Ela elimina os pecados graves, mas não tem atenção às teias de aranha que vão armadilhando a sua vida, aos grãozinhos que vão se formando numa grande montanha que uma hora esmaga a gente. A conversão, a volta para Deus, meus irmãos, é uma tarefa diária. A cura interior é uma decisão também que nós tomamos. Então diga para Deus agora: Senhor, eu quero me voltar para Ti. E o meu primeiro passo eu quero dar nesse momento de oração. Senhor, eu estou entendendo que essa é uma tarefa diária. Meus queridos, a gente caminha todos os dias por este mundo cheio de poluição. E se torna praticamente impossível a gente não se contaminar. Quando a gente não se suja de lama, pelo menos de poeira. Para ter a vida de Deus. Para você ressuscitar espiritualmente hoje. Para chegar à ressurreição da graça do Senhor, nós temos que passar primeiro pela crucificação dos nossos pecados, pela conversão. Como é que isso acontece? Voltar para Deus. Quando Deus se torna o primeiro na sua vida de novo, você crucifica o pecado que estava te matando. Tome a sua decisão agora e diga: Senhor, é a Ti que eu quero. Senhor, eu sei que eu já te escolhi, mas eu preciso, por causa da minha fraqueza, renovar a minha escolha por Ti nesse dia. Senhor, eu renovo a Ti a minha consagração. E eu quero declarar agora, de viva voz, que eu sou de Deus, que a minha escolha é por Deus. E que eu renuncio a tudo que está minando a minha vida com Deus. Senhor, iluminado por esse testemunho, hoje de uma maneira especial e particular, eu quero renunciar a todo pecado de imoralidade sexual, de inclinação para adultério, de fantasias de adultério, de toda desordem moral que eu vivo no meu íntimo, Senhor, mas também qualquer desordem moral que eu tenha praticado, eu renuncio agora, porque eu quero a Tua vida. Amém. E não quero essa recompensa de morte. Eu renuncio a esta recompensa de morte e eu escolho o dom de Deus. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos Teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, Tua mão poderosa veio e me
levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede dar tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou.